Um dos mais importantes mecanismos para regular a pressão do sangue é exatamente o mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. É, só o nome, né, moçada? Já mostrou aí que deve ser um negócio meio complicado. Mas é mais ou menos o seguinte. Existe, gente, lá nos rins da gente, uma estrutura chamada de mácula densa, localizada no túbulo contorcido distal, que ela mede a velocidade da urina. Ela é um velocímetro de xixi. E alguém deve estar pensando, ô Landim, por que eu precisaria medir a velocidade de formação da urina? Por um motivo muito simples, porque isso tem a ver com a pressão do sangue. Toda vez que a pressão do sangue está baixa, quando a pressão sanguínea, a pressão arterial está baixa, automaticamente diminui a filtração glomerular. No que diminui a filtração glomerular, que diminui a pressão do sangue no glomérulo de Malpighi, o resultado, gente, é que diminui a velocidade de formação da urina. Ora, no que diminui a velocidade de formação da urina, o nosso velocímetro de xixi percebe isso. A mácula densa, que é exatamente o nome dessa estrutura, o velocímetro de xixi, lá no túbulo contorcido distal, ele percebe que a urina está lenta. E no que ele percebe que a urina está lenta, que é um indicativo de que a pressão do sangue está baixa, ele vai lá e estimula um grupo de células chamadas de células justaglomerulares. Eita, que nomes bonitos, né? As células justaglomerulares, elas estão próximas ao glomérulo. Na justa, próximas ao glomérulo, localizadas lá nas arteríolas aferente e eferente. Próximas ao glomérulo de Malpighi, pertinho lá do glomérulo de Malpighi, então você vai estimular essas células justaglomerulares a liberarem um hormônio. Sendo, gente, que esse hormônio se chama renina. Cuidado, 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 que tem duas substâncias chamadas de renina no corpo humano. Uma delas é aquela enzima renina ou labifermento, que tem no estômago dos recém-nascidos para coagular a proteína caseína do leite. Quem não lembra da renina labifermento, no estômago do recém-nascido, para coagular a proteína caseína do leite, dá uma olhada lá na aula de sistema digestório, quando a gente falou sobre estômago. E tem agora a renina, hormônio. O que é a renina, hormônio, ela faz da vida? Essa renina, então, ela é liberada por essas células justaglomerulares, e a renina, então, ela basicamente vai trabalhar em cima de uma substância chamada, moçada, de angiotensinogênio. Um angiotensinogênio é uma substância encontrada no seu sangue, e a renina vai transformar o angiotensinogênio numa substância chamada de angiotensina 1. A angiotensina 1 está lá no seu sangue e, gente, vai circulando no corpo até que ela passa lá nos pulmões. Onde nos pulmões existe uma enzima. Essa enzima, moçada, se chama enzima conversora de angiotensina. Belo nome, né? Como a gente é íntimo dela, a gente pode chamar ela pelo apelido ECA, enzima conversora de angiotensina, ECA. E a ECA transforma angiotensina 1 em angiotensina 2 lá no sangue. O que é que a angiotensina 2 faz da vida? A angiotensina 2, então, ela age na suprarrenal e ela estimula o córtex das glândulas suprarrenais a liberar aldosterona. No que estimula o córtex adrenal a liberar o hormônio aldosterona, o que é que a aldosterona faz da vida que a gente acabou de mencionar? Ora, estava comentando que a aldosterona, então, ela vai aumentar a reabsorção de sódio e cloreto no túbulo contorcido proximal, no que aumenta a reabsorção de sódio e cloreto no túbulo contorcido proximal, por tabela, aumenta a reabsorção de água por osmose, no que aumenta a reabsorção de água por osmose, aquela história, né? Aumenta a quantidade de água
no sangue, aumenta o volume de sangue, aumenta a pressão. As custas, né, gente, de diminuir a quantidade de água nos rins e diminuir a produção de urina, diminuir a diurese aqui nesse caso. A propósito, hein? Tudo começou que a pressão arterial estava baixa. Tudo termina com a pressão arterial alta. O objetivo disso é corrigir a pressão baixa. Então, toda vez que a pressão do sangue está muito baixa, eu aciono esse mecanismo, renina, angiotensina, aldosterona, para poder fazer a pressão subir. Claro que eu vou repetir a esculhambação. Lá vamos nós, toda vez que a pressão do sangue está muito baixa, diminui a filtração glomerular, diminui a pressão do sangue no glomérulo de Malpighi, então diminui a filtração glomerular e diminui a velocidade de formação da urina. Estava comentando que no túbulo contorcido distal existe uma estrutura chamada de mácula densa, que eu comparei com um velocímetro de xixi, que fica vendo a velocidade da urina. Toda vez que a mácula densa percebe que a urina está lenta, ela vai lá estimular células chamadas de justaglomerulares perto do glomérulo, nas arteríolas aferente e eferente, perto do glomérulo de Malpighi, a liberar esse hormônio chamado renina. Uma vez que a renina é liberada, renina transforma angiotensinogênio do sangue em angiotensina 1, e aí a enzima conversora de angiotensina, a ECA dos pulmões, transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, e a angiotensina 2, ela então manda o córtex adrenal liberar aldosterona. E a aldosterona tem aqueles efeitos que a gente já discutiu, que vão levar, no final das contas, a diminuir a produção de xixi e aumentar a pressão do sangue para corrigir a pressão baixa, né? Mesmo que a questão não queira que você saiba disso de cor, cara, a questão ela podia colocar uma coisa linda para você, né? Existe um grupo de medicamentos chamados de inibidores da ECA. Inibidores da ECA. É uma classe de medicamentos. E o cara podia colocar tudo isso aqui que eu coloquei para você e perguntar qual deve ser a condição que a pessoa tem para ela ter que tomar um inibidor de ECA. Qual deve ser o problema que a pessoa tem para o médico passar para ela um inibidor de ECA. Vamos pensar um pouco comigo, né? Para saber o que é que o inibidor de ECA iria fazer, vamos inibir a ECA. Se você inibe a ECA, angiotensina 1 não forma angiotensina 2. Então não estimula a adrenal a liberar aldosterona. Então não tem o efeito da aldosterona e o resultado é que a pressão não sobe. O mais legal do inibidor de ECA é que ele não baixa a pressão. Ele não baixa a pressão. Ele apenas não deixa a pressão subir. De maneira que o inibidor de ECA, ele vai trabalhar evitando crises hipertensivas. Ou seja, se você já tem pressão alta o tempo todo, a pressão já é alta normalmente, tem um determinado grupo de medicamentos que eu vou passar para você. Então, tu já está o tempo inteiro com a pressão alta, né? A pressão normal do sangue era para ser o quê? 12/8. Então, a pressão sempre é 14/9, 15/10. Tem um determinado grupo de medicamentos que eu vou passar para você. Mas se você tem a pressão normal 12/8 e de vez em quando dá um piripaque e a pressão dispara, um pico hipertensivo, é esse tipo de medicamento que eu quero que você use. Porque isso aí não vai baixar a pressão de ninguém. A minha pressão é normal, 12/8. Mas de vez em quando dá louca em mim e minha pressão sobe para 16/12. Eita caramba, um pico hipertensivo. Daí, que tal usar um inibidor de ECA? Porque na maior parte do tempo minha pressão está normal. Na maior parte do tempo minha pressão é 12/8. E o inibidor de ECA não vai baixar a pressão, não vai diminuir a pressão. Ele vai impedir somente que a pressão dispare. Por isso que eu digo que ele vai controlar crises hipertensivas. A grande beleza do inibidor de ECA é que o inibidor de ECA não diminui a pressão do sangue. Ele apenas evita que a pressão suba, que o cara tenha um pico hipertensivo. Pronto, então volto a dizer, o cara poderia colocar para você uma situação, um problema, brincando desse jeito. Então eu tenho a pressão normal, estou com medo da minha pressão subir, porque de vez em quando ela sobe. Vou te dar um inibidor de ECA para
não baixar a pressão, porque ela é normal normalmente, mas para impedir que a pressão suba. Ô Landim, e se minha pressão já está alta o tempo todo? Se a pressão já está alta o tempo inteiro, uma das maneiras de controlar a pressão alta é através de medicamentos diuréticos, né? Você toma um medicamento diurético, o diurético é um tipo de medicamento que aumenta a produção de xixi. No que aumenta a produção de xixi, diminui o volume de água no sangue, e no que diminui o volume de água no sangue, diminui a pressão. Então é diferente do inibidor de ECA, né? O inibidor de ECA, ele não baixa a pressão, ele não deixa a pressão subir. Enquanto que o diurético baixa a pressão mesmo, né? Tem vários tipos de diurético, cada um deles age de um modo diferente, mas quando você toma o diurético, você vai mijar pra caramba, diminui a volemia e com isso alivia a pressão sanguínea, né? Então isso aqui realmente diminui a pressão. Aproveito para lembrar que diuréticos podem ser usados como doping, né? Ô Landim, para que alguém de repente lá vai querer fazer mais xixi? Como é que seria vantagem numa competição esportiva? Dois objetivos em relação ao doping por diurético. Número 1, ganhar peso rápido, né? É muito comum em competições do tipo de luta, onde as categorias são por peso. Você vai lá, luta, sei lá, MMA. Sua categoria de peso, sei lá, é 80 quilos. Tu malha, ganha músculo pra caramba e fica com 90 quilos. Pô, mas tua categoria não é 80? Aí o que é que você faz? Um tempo antes da pesagem, né, você vai lá e pede água para o corpo secar, perder 10 quilos de água, subiu na balança, 80 quilos. E aí, até o tempo da luta, você recupera essa água de volta e volta lá para os seus 90 quilos de antes. Nenhum competidor lá de luta, ele chega no dia da luta com o mesmo peso da pesagem. Os caras já calculam assim, né? Minha categoria é 80 quilos, eu vou ganhar músculo até ficar com 90. Pô, mas minha categoria é 80? Então eu vou perder água, porque a água é fácil de perder e ganhar, né? Perder 10 quilos de músculo, ganhar 10 quilos de músculo é dificílimo. Ninguém consegue perder 10 quilos de músculo ou ganhar 10 quilos de músculo em uma semana. Mas perder água, o cara consegue, né? Dos grandes lutadores, né, uma das habilidades fantásticas que eles têm é de perder água fácil e ganhar água fácil. O cara ficar fortão, 90 quilos, perdeu 10 quilos de água, 80. Ganhou 10 quilos de água, volta para 90, para estar mais pesado, que claro, na competição de luta, acaba sendo vantajoso. E muitos caras, malas, para poder ganhar peso rápido, apelam para o diurético. Então fui lá, ganhei meus 90 quilos, fui lá, usei diurético, mijei, perdi água pra caralho, perdi 10 quilos de água, subi na balança, 80. Dentro da categoria de peso que eu quero. E aí depois eu ganho água de volta, né? Só que aí não vale, isso é doping, né? Motivo número 2 para alguém usar diurético como doping. Mascarar outro doping. Você de repente vai lá e usa anabolizante, né? Aí para não pegar esse anabolizante, você toma o diurético, mija, bota o anabolizante para fora no xixi, quando fizer o exame de sangue, você tá limpo, né? A galera tanto sabe disso, que a galera lá que usa doping, usa diurético para mascarar o doping, que hoje em dia já procura o diurético. Então se você é um atleta e a galera testa você pro diurético e deu positivo pro diurético, você vai ter que se explicar. Vamos lá, gaiatinho, por que você está usando diurético? Né? Se você não tiver um motivo para isso, eu infelizmente vou suspeitar. Você estava usando alguma substância proibida, um anabolizante da vida, e você estava usando o diurético para poder eliminar anabolizante rápido no xixi, antes que fosse pegue lá no antidoping. Então, normalmente, diurético como doping, ou para perder peso rápido, ou para mascarar outro doping. As duas utilidades de fazer você produzir maiores quantidades de xixi.